onde hoje é a Turquia. Naquele tempo era só o reino de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade que tinha duas fontes de água que se misturavam. Era uma cidade de águas termais. E essas fontes se misturavam, uma de água muito quente e uma de água fria que vinha das montanhas, da neve, do desgelo. E elas se misturavam e entravam na cidade de Laodiceia morna. E além dessas águas serem águas mornas, águas térmicas, águas calientes, essas coisas assim, elas tinham também propriedades de minerais. Então eram águas usadas para curar algumas doenças de pele, para problemas nos olhos e tal. E existe até hoje, lá você pode ir lá na Turquia, se um dia você for na Turquia, tem um lugar lá que se chama as águas termais de, como é que é lá o nome, Arit? Pamukkale. E lá você pode tomar banhos de águas termais e tem propriedades realmente boas, medicinais nessa água. Mas enfim, por causa disso, uma das características da cidade de Laodiceia era que ela era uma cidade muito rica, porque ela comercializava isso, ela se aproveitava disso. E os cidadãos de Laodiceia eram pessoas muito arrogantes, muito orgulhosas, que tinham muito dinheiro. E o costume da cidade de Laodiceia era que se usava o tecido preto. Por que o tecido preto é o tecido do rico? Porque é o que tem que tingir, não é? Você pega tecido branco, tecido claro, ele é o pano cru, né? Não tem a cor. Para você colocar cor, você tem que fazer o tingimento. E para você fazer um tingimento escuro, tipo vermelho, preto, púrpura, naquela época era muito caro. Então, o típico dos laodicenses eram usar roupas pretas. Eles eram conhecidos naquela região toda pelo costume de usar roupas pretas, para que mostrasse a sua arrogância, o seu orgulho, seu poder financeiro, enfim. Então essa era uma das características. E se você ler o comecinho dessa carta de João aos Laodicenses, versículos de 14 em diante, você vai ver João falando justamente disso, dessas características negativas, que não eram só características negativas da cidade de Laodiceia, mas também da igreja de Laodiceia. Então João escreve para aquela comunidade. E aí no versículo 18, que é o versículo que eu destaquei aí, ele diz assim para os laodicenses: dou-lhe estes conselhos, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e para poder enxergar. Olha o que João está fazendo aqui. João está dizendo para os laodicenses: vocês acham que vocês são ricos, mas vocês não são. Vocês são ricos de dinheiro, mas vocês são pobres de espírito. E agora eu estou convidando vocês, laodicenses, a comprar, não com dinheiro, mas com vida de obediência a Deus, algo que o dinheiro de vocês não compra, o ouro puro, o ouro refinado. Vestir roupas, não as roupas pretas do seu orgulho, que demonstram o quanto você tem, mas vestir roupas brancas. Ele não está falando da roupa, desse tecido, ele está falando da alma, ele está falando de um espírito quebrantado, de um espírito que está disposto a viver em obediência a Deus, de um espírito que está disposto a ser lavado por Cristo e ser humilde, ser simples, como o tecido branco, sem tintura. Então ele faz esse convite, ele diz: olha, o colírio que vocês vendem para as pessoas aí, que vocês falam que curam os olhos, não tem curado os olhos de vocês. Vocês têm estado cegos na sua arrogância, no seu orgulho. Então pinguem um colírio, não este colírio, mas o colírio que Cristo tem para vender, não é? Que é com base no sangue do Cordeiro, que tira toda a cegueira espiritual. Então é este o convite do versículo 18. Então é este o convite para todos nós também, como cristãos. Passarmos o ano de roupa branca. Não dessas roupas brancas do varal aí, mas as roupas brancas da alma. Todos nós devemos passar o ano com roupas brancas. Não só a passagem de ano,
Porque é normal que na passagem de ano a gente faça isso. A gente faz aquele balancete, né? A gente olha para o ano que foi, a gente tem aquele tempo pessoal, particular, de ir para um canto, de pensar na vida, de pedir perdão pelos pecados, para botar as coisas meio que no zero, para fechar o balanço do ano que passou e começar um ano bem com Deus. Mas eu quero dizer para você, passe o ano de roupas brancas. Não só a passagem de ano, mas o ano todo. Que esse ano possa ser um ano na sua vida em que você coloque de lado todo orgulho, toda arrogância, toda jactância, todo espírito de vaidade, toda vanglória pessoal, e que você possa passar um ano de roupas brancas, de quebrantamento, de humildade, de busca de Deus, de uma vida de santidade, de pureza, de oração. Que os seus olhos possam ter removidas qualquer escamas que te façam enxergar a verdade. Que nós realmente possamos seguir o conselho de Paulo. Olha, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu pecado, para cobrir os seus erros. É isso que ele está dizendo aqui para os laodicenses. Que nós possamos seguir o exemplo. Não é comprar roupas brancas e nos vestirmos com essas roupas brancas espirituais em Cristo e passarmos um ano de humildade, um ano de quebrantamento, um ano de deixar realmente Deus trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas. E eu tenho certeza que se você passar o ano com estas roupas brancas que Paulo aconselha aqui, você vai ter um bom 2016. Vai ser um 2016 muito abençoado. Vai ser um 2016 diferente, vai ser um ano em que Deus vai trabalhar na sua vida. Mas eu tenho mais uma dica para você. A próxima dica é: carregue sementes na carteira. Sementes, tá escrito aí? Tá sementinha, o pessoal tem o costume de fazer isso, né? Pegar uma semente de romã, botar na carteira para ter dinheiro, não é isso? Mas a Bíblia também fala que você deve carregar sementes. Verdade? Está duvidando? Vou mostrar. Abre aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 10 a 11, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em todo tipo de situação. Por nosso intermédio, a generosidade de vocês resulte em ação de graças a Deus. Olha só que interessante. O texto está dizendo que nós devemos carregar sementes, não é verdade? Está escrito aí. Dizendo, ó, Deus vai multiplicar a sua semente. Deus vai dar para vocês bênçãos. Se você ler o contexto desse texto, a gente passou estudando 2 Coríntios, aqui o ano, você vai ver que ele está falando da contribuição financeira que os coríntios deviam dar para as igrejas que estavam passando necessidade. Você lembra que toda aquela região estava sendo perseguida, em particular a região da Judéia, havia muitos cristãos sendo mortos, presos, perdendo o seu trabalho, sua fonte de renda e tal. E os irmãos de Corinto tiveram uma ideia: vamos levantar uma oferta e vamos mandar essa oferta lá para Jerusalém, para suprir as necessidades dos irmãos que estão passando por necessidades. E aí Paulo diz para eles: façam isso. Esse propósito de vocês é um propósito abençoado. E porque o propósito de vocês é abençoado, Deus vai multiplicar a sua semente. É interessante que a perspectiva da Bíblia é um pouquinho diferente das perspectivas do mundo. A perspectiva do mundo é assim: põe a sua sementezinha na carteira para que você fique rico. O meu pai não era crente, então quando a gente ia passar ano novo na minha casa, ele mandava acender todas as luzes da casa para ter uma entrada de ano iluminada, não é? Ele pegava uma nota de 50 ou 100 reais, dava para cada filho para colocar no bolso,
né? Porque tem que passar com dinheiro no bolso, né? Aí ele pegava e botava na carteira lá de cada um, da minha mãe, de todo mundo, a sementinha de romã, porque o interesse dele em fazer tudo isso era que aumentasse a riqueza dele. Então as pessoas fazem todas essas mandingas de ano novo porque elas querem para si. Elas querem um carro zero, elas querem uma casa maior, elas querem um emprego maior, elas querem um cargo mais alto, elas querem um salário ainda maior, elas querem para o próximo ano riquezas para si. E se for esses os teus propósitos de próximo ano, esquece. Deus não vai multiplicar a sua semente. Se você fizer qualquer coisa para ficar mais rico no ano que vem, esquece, não vai dar certo. Não vai funcionar. Deus não faz desse tipo de negócio. Ele diz aqui para os coríntios, ele diz assim, olha, vocês serão enriquecidos em todas as coisas para quê? Para que vocês possam ser generosos. Deus nos dará se os nossos propósitos forem propósitos de dar a outros. Se no meu coração estiver o propósito de abençoar vidas, Deus multiplicará a minha semente. E é esse tipo de semente que nós temos que carregar. Não uma semente dentro da carteira, mas uma semente dentro do coração. A semente que pensa assim: Deus, eu quero ser bênção. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero que o meu carro seja usado para ajudar pessoas. Eu quero que a minha casa seja um centro de ajuda a pessoas. Eu quero que o meu trabalho, cada dia que eu levanto, que o cargo que eu tenho, seja para abençoar pessoas. Deus, eu quero levar pessoas a Cristo. Deus, eu quero ser instrumento do Senhor. Se essa semente estiver guardada na carteira do seu coração, de fato Deus multiplicará a sua semente. E se você quer ter um ano abençoado, coloque essa semente no coração. Eu quero ser bênçãos. Eu quero diminuir. Eu quero empobrecer, eu quero perder, eu quero abrir mão, eu quero fazer, Senhor, com que a minha vida cada vez mais, em cada detalhe, em cada nuance, em cada aspecto, sirva mais as pessoas, ajude mais gente, que o meu dinheiro seja multiplicado, que eu seja aquele que dá comida para o pobre, que dá abrigo para o órfão, que ajuda, que visita o preso, que ajuda a viúva na sua necessidade. Se essa semente estiver no seu coração, e Deus sabe se essa semente está ou não no seu coração, você pode ter um ano enriquecido, que é o que o texto diz. Mas se você quiser fazer qualquer coisa para você mesmo, se o centro do seu coração for as suas próprias necessidades e interesses, esquece. Deus não participa desse tipo de semente. Interessante? Então, carregue semente, não é? Na sua vida, essa semente de bênção. Pule as ondas, gente. Não pulou ainda? Faça isso. Pule as ondas. Não é? Você acha que a Bíblia não fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso. Olha lá, pega lá a sua Bíblia e põe lá em Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 13. Esse texto é muito interessante porque no capítulo 42, Deus fala que o povo de Israel abandonou a Deus. O capítulo 42 de Isaías, ele mostra o povo de Israel dizendo: vocês são infiéis, vocês não oram, vocês não leem a Bíblia, vocês não me procuram, vocês me traem com outros deuses, vocês são idólatras, vocês são pecadores, vocês são promíscuos, vocês não são fiéis às suas esposas, vocês são terríveis. Vocês são um povo que não me ama. E ele faz um contraste no capítulo 42 entre dois servos. No começo do capítulo 42, ele fala sobre o servo sofredor, sobre o servo do Senhor, que é fiel. E ele está falando de Jesus.
E aí no final do capítulo 42, ele fala do servo infiel, do servo que não cumpre a vontade do Senhor, daquele servo que foi separado pelo Senhor, amado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, salvo pelo Senhor, mas que não cumpre a palavra do Senhor. Um servo infiel. Não é? Aí ele fala no versículo, a partir do versículo 40, do capítulo 43, ele fala assim, olha, por causa do servo sofredor, ele vai falar a partir do capítulo 43, o que ele vai fazer com o servo infiel. Vamos ler aí? Olha lá. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não temas, porque eu te resgatarei, e eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimarás, as chamas não o deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso para mim. Olha só que interessante. E honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, do Ocidente ajudarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha própria glória, a quem formei e fiz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles faça conhecer entre as nações as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu revelei, eu salvei, eu anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem poderá desfazer o que eu fiz? Olha só que lindo esse texto. Mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel. Deus diz para eles, vocês não merecem, mas mesmo assim, nenhuma água vos cobrirá, nenhum fogo vos queimará, nenhuma nação da terra os deterá. Vocês serão e passarão por todas as coisas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Querido, pule as ondas, não tenha medo das ondas, elas virão. 2016 será cheia delas, algumas pequenas, outras maiores, mas não tema as ondas. Tem uma música muito bonita, eu acho que eu ouvi daquele grupo adventista, que agora eu esqueci o nome, que diz assim, quando passares as águas, eu contigo serei, quando passares os arautos do rei, não te submergirão, quando andares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus é o nosso Senhor. Não tenha medo, pule as ondas. Pule, não só as 7, as 10, as 12, as 15, as 20. Não só aquelas pequenininhas da beira do mar, mas aquelas grandes vargas, como diz aquele hino, se da vida as vargas procelosas são. Quer dizer, se as ondas dessa vida são grandiosas, aquelas ondas estrondosas que arrebentam sobre nós, não tema, não tenha medo. Deus te fará pular as ondas.
Mesmo que você não mereça, mesmo que você não seja fiel, mesmo que você esteja perdido, com medo, cansado, desistindo, Ele não desiste de nós, jamais. Assim como Ele não desistiu de Israel, assim como Ele vai cumprir todas as suas promessas a Israel, apesar da sua infidelidade, assim também é conosco. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e Ele vai completar. Então não tema, pule as ondas, pule não só as 7, não só as da beira do mar, pule as verdadeiras ondas, aquelas grandiosas e aquelas pequenas que virão sobre a sua vida em 2016. Mas uma notícia que eu não tenho é muito boa. Você deve morrer em 2016. Infelizmente, eu quero te dizer que 2016 deve ser o ano da sua morte. Isso é bíblico? Bíblico. Você quer ver? Abre aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar lá para Coríntios. Você vai morrer. 2016 você deve morrer. Diz assim o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Olha só que interessante. O texto fala que se nós somos cristãos, nós devemos morrer. 2016 deve ser o ano da morte do seu eu, o ano da morte da sua carne, o ano da morte das suas vontades, o ano da morte da sua própria vida, para que nós possamos dizer como Paulo disse: agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu tenho na carne, a vida que agora eu vivo, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então 2016 deve ser um ano em que você morre e que Cristo vive mais em você. 2016 deve ser o ano em que cada vez mais você diminui, cada vez você abre mais mão de si, da sua vontade, dos seus sonhos, dos seus planos, e você começa a viver não mais os seus planos, mas os planos de Deus. A sua vontade não mais a vontade de Deus, o seu querer não mais o querer de Deus. E a partir de 2016 você possa dizer a cada dia do ano que passa, mais e mais, é Cristo que vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Assim como Paulo disse, nós trazemos sempre é quando? Sempre, toda hora, todo dia, em todas as circunstâncias. O que eu trago? Eu trago o morrer de Jesus. Eu me dou ao Pai, eu me rendo ao Pai, eu me entrego ao Pai. Jesus, ele disse isso: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e a cruz significa morte, e siga-me. Então que seja esse o teu ano, que você morra nesse ano, que você morra para si mesmo, e que você possa viver para Jesus. Então esse vai ser o ano da sua morte. Estou dizendo isso aqui, predição. Falei para você que eu comecei a mensagem com o espírito da dona Diná. Agora você vai morrer esse ano. Espero que você morra esse ano. Que você morra, mas que Cristo viva em você. Que você perca cada vez mais o seu eu. E que Cristo possa ser aquele que transparece em cada atitude, cada fala, cada sentimento seu. E meu, nosso. Por isso, viva 2016 como sendo o seu último ano de vida. Esse é o último ano da sua vida, você não terá outros. 2016 é o último ano da vida. A Bíblia fala isso? Fala. Vamos ver lá. Olha lá. Lucas capítulo 12. Abre lá. Lucas capítulo 12.
Nesse texto, Jesus está falando para os discípulos sobre os últimos tempos, sobre as últimas coisas. E Jesus está explicando para eles algumas coisas. Olha lá, Lucas 12, a partir do versículo 22, diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu te digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ou quanto ao seu corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que estas aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que vocês se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer, não se preocupem com isso, pois é o mundo pagão que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe do que vocês precisam. Busquem, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça será a que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontra vigiando quando voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá a servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparado. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estes também estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém espera. Pedro perguntou: Senhor, você está contando essa parábola para todos ou só para nós? Então Pedro estava confundido, é para todo mundo ou é só para os discípulos? Aí Jesus responde: quem é, pois, o administrador insensato e fiel? Sensato e fiel, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhe dar uma porção de alimento no tempo devido? Felizes os servos a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele os encarregará de todos os seus bens. Não suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor vai demorar para voltar. E então comece a bater nos outros servos e nas servas, e a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará lugar entre os que são infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza a sua vontade, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a prática e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então você vê esse texto, tem um monte de coisa para a gente aprender aí, mas tem uma coisa muito importante que ele diz assim, que eu queria destacar: vigia. Ele conta duas parábolas, e o sentido dessas duas parábolas é: esteja vigilante, esteja preparado. Jesus vai voltar, e pode ser hoje, e pode ser agora, e pode ser nos próximos minutos. Não haverão sinais.
O texto diz, ele vem como ladrão, e nenhum ladrão diz que hora vem. O texto conta a ilustração do Senhor que foi viajar e que também não informa para os seus servos a que hora vai chegar. Então viva cada dia deste ano como se fosse o último da sua vida. Viva cada momento desse ano preparado para se encontrar com Cristo, preparado para vê-lo, preparado com uma vida que honre a Ele, em obediência a Ele, em lealdade a Ele. Busque viver este ano como o último ano da sua vida. Este é o último ano, não haverá outro. Não é? Eu estava conversando esses dias com uma senhora, amiga do Tuta, né? Amiga minha agora também, e ela está com um câncer terminal, e os médicos deram pouco tempo de vida para ela, 1 ano de vida para ela. Né? E ela falou assim, pastor, sabe o que acontece? A gente acordar todo dia de manhã e pensar assim, menos um dia, pode ser hoje. Né? Eu falei para ela assim, olha, você tem um privilégio que todos nós deveríamos vivê-lo. Viver cada dia como se fosse o último. Beijar cada beijo da minha esposa como se fosse o último. Abraçar os meus filhos como se fosse o último abraço que eu desse. Não é? Viver cada momento, gastar cada centavo como se tivesse um valor de último. Viva o ano assim. Jesus está voltando, querido. Isso é certeza. Pode ser que esse ano de 2006 não termine, pode ser que nós nem passemos do carnaval. Jesus pode voltar agora, já. E ele diz de 2 tipos de servos. Os que são encontrados fiéis e serão recompensados. E os que são encontrados infiéis e serão açoitados, serão repreendidos, serão corrigidos. Quem é você? Não é? Desses servos. Então esse é o último ano. Tem uma música que eu gosto muito, da profetisa Pitt, que diz assim, né? Esse pode ser o último dia de nossas vidas, última chance de fazer tudo ter valido a pena. Diga sempre tudo o que precisa dizer, arrisque mais para não se arrepender. Nós não temos todo o tempo do mundo. Esse mundo já faz muito tempo. O futuro é o presente e o presente já passou. Não é interessante essa perspectiva? Viva este ano, cada hora, cada minuto. É o último ano da sua vida. Você não tem mais anos pela frente. Você não tem mais meses pela frente. Hoje é o último dia. Se hoje fosse o último dia da sua vida e você tivesse certeza disso, o que você faria? É isso que você deve fazer. Em fidelidade ao Senhor, em honra ao Senhor. Não pensando nesse mundo, mas pensando em se encontrar com Ele. Não é? E a última coisa, última predição, o Márcio começou o culto hoje dizendo isso, vai dar tudo certo em 2016. Tudo. Tudo. Qualquer coisa que você passe, que você faça, que aconteça, vai ser tudo bom. Tudo de bom. 2016. A Bíblia nos promete isso. O texto o Márcio já citou aqui no começo, mas vamos ler lá, só para a gente referendar aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seus propósitos. Pois aquele que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que também chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas aos matadores. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tudo vai dar certo, querido. Não importa o que você passe. Se você passar fome, vai ser bom. Se você passar frio, vai ser bom. Se você tiver angústias, vai ser bom. Se você for perseguido, vai ser bom. Se você tiver várias tribulações, vai ser bom. Porque Deus está agindo em todas essas coisas para o seu bem. Então, querido, enfrente 2016 com essa certeza. Vai ser tudo bom em 2016. Se você é um servo do Senhor, se você é um dos seus eleitos, se você é um dos seus escolhidos, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem governos, nem Dilma, nem Lula, nem Chaves, nem seja lá quem for, não importa, querido, o que você passe, não importa que governo seja, não importa que situação, que doença, que quem morra, não importa. Essas coisas não nos separarão da certeza que nós temos. Deus nos ama. Deus nos ama o tempo todo. E Ele está agindo em todas as coisas na nossa vida, para que nós desfrutemos do bem que Ele tem para nós. E Ele diz nesse texto que o bem que Ele tem para nós é que nós sejamos iguais a Jesus. Esse é o maior sonho de todo cristão. Aliás, a palavra cristão significa isso. Pequeno Cristo, uma miniatura de Cristo. Não há como ser um seguidor de Cristo, não há como ser um discípulo de Jesus, não há como querer ser igual a Jesus sem passar pelos sofrimentos, sem passar pelas lutas, sem passar pelas tribulações. E isso é bom, porque cada luta, cada tribulação, cada dificuldade, cada problema, em cada circunstância, Deus prova o seu amor para conosco. E nos faz, como diz o texto, vencedores, por amor daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, querido, enfrente 2016 com essa certeza, vai ser tudo bom. Quem que vem? Não sei, mas não importa. O que eu sei é, o que vier vai ser bom. E se eu morrer? Vai ser bom. E se minha esposa morrer? Vai ser bom. E se o meu filho morrer? Vai ser bom. E se eu perder o emprego e ficar desempregado? Vai ser bom. E se eu bater o carro? Vai ser bom. E se eu tiver que andar a pé? Vai ser bom. E se o demônio botar um espinho na minha carne? A graça de Deus é suficiente. Vai ser bom. Vai ser bom. Porque Deus é bom o tempo todo para os seus filhos. E eu tenho certeza que em cada uma dessas coisas, o amor dele estará presente comigo, me conduzindo e me guiando. Então eu posso dizer para você com toda certeza, se você tem a Jesus, um bom 2016, um excelente 2016. Se o seu plano é ser igual a Jesus, é ser um servo de Jesus, um discípulo de Jesus, seu 2016 vai ser o melhor ano da sua história. Porque nesse ano, Deus vai agir de novo, mais uma vez, como já fez em todos os anos passados, em todas as coisas para o seu bem, para que seja bom para você. E é interessante, né, que esse texto falando que nós nisso somos mais do que vencedores. Você quer ser vencedor em 2016? Queira ser igual a Jesus.
queira viver um ano em que os planos do Senhor sejam concretos na sua vida. Então aí termina meu dia de mãe de Ná. Todas essas coisas podem acontecer na sua vida. Você pode passar por tudo isso aí. Vista suas roupas brancas, ponha suas sementes no coração, pule as ondas, caminhe com o Senhor, tenha propósitos de viver a vontade dEle, morra nesse ano, morra para si mesmo, morra para os seus próprios projetos, deixe que Ele viva a sua vida para você, viva esse ano como se fosse o último da sua vida, não espere, não deixe, não prorrogue, não adie os projetos que Deus tem para você, faça, planeje, execute, haja, não tem muito tempo mais. Eu gosto muito daquela música porque ela diz isso, nós não temos todo o tempo do mundo, o tempo já se esgotou, já acabou. Então, viva cada minuto como se fosse o último. E aí você vai ter um excelente, um fantástico, um grandioso 2016. Amém? Vamos viver esse ano assim ou não? Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E esses são bons propósitos para você fazer em 2016. Melhor do que propósito de emagrecer, melhor do que propósito de comprar alguma coisa, de mudar de emprego, de aprender um idioma, de viajar para um país estrangeiro, ou seja lá o que for. Esse é o melhor propósito que você pode fazer, o propósito de querer obedecer e ser fiel a Cristo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Pai querido, muito obrigado a Deus pelas orientações que a sua palavra nos traz. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver um ano com a convicção de que será bom. Não por nossa causa, não por nossa fidelidade, não por nossos bons propósitos, não porque nós merecemos, não do jeito que nós queremos e não conforme o que nós achamos bom. Mas nós temos a certeza que o 2016 será um ano maravilhoso, porque o Senhor agirá nas nossas vidas em 2016. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para as Tuas bênçãos, a contribuirmos para isso. Que o Senhor nos ajude a termos um ano, Deus, vestidos de vestes brancas, vestes espirituais, que seja um ano de santidade, que seja um ano de vida de pureza, de humildade, de simplicidade, de caminhar contigo. Que seja um ano, Senhor, de prosperidade, mas não uma prosperidade egoísta, mas que nós prosperemos em ajudar, em abrir mão, em entregar, em dar, em contribuir. Ó Deus, nos ajuda a ter um ano de bênção e a pularmos quaisquer desafios que surjam, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor está conosco. Quando as ondas grandiosas dessa vida vierem por cima de nós, que nós não temamos, porque Tu estás no nosso barco. E basta um comando da Tua voz para que a tempestade se esvaia e tudo se acalme. Então, ó Deus, age nos nossos corações, tirando todo o medo, que o nosso ano não seja cheio de medo, mas de convicções. E eu quero Te pedir, ó Pai, que nós possamos morrer, diminuir, viver o último dia, a cada dia, viver o último minuto, a cada minuto, para glorificar o Teu nome, para honrar o Seu nome. E que se for este ano, o ano mais maravilhoso das nossas vidas, quando nós nos encontrarmos contigo, se nós formos arrebatados, se nos depararmos com a Tua presença, Senhor, que não sejamos envergonhados, que não sejamos encontrados despreparados, ó Senhor, mas que estejamos prontos, vivos, para Te honrar, com as mãos limpas, com as vestes santificadas, com os corações puros, com obras que glorificam ao Senhor. Nos transforma, Senhor, age em nós nesse ano e faz com que todas as coisas, Senhor, com que tudo que aconteça nesse ano, seja para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Que cada situação, que cada coisa que nós passarmos, nos aproxime mais da semelhança de Cristo. É o que eu peço, Senhor, para mim e para todos os meus irmãos aqui, no nome do Senhor
Amém e amém.